Existem muitas passagens na Bíblia que me chamam muita atenção, que eu gosto muito de pregar, mas Deus colocou no meu coração hoje Gênesis 37, onde fala dos sonhos de José. E a Bíblia vai nos dizer que José teve um sonho, né? E nesse sonho, traduzindo ele já, que os seus irmãos curvavam a ele, né? E os irmãos de José já não gostavam muito dele, porque José, ele era um dos irmãos que era um dos filhos de Jacó, que era obediente, né? Ele já obedecia a Jacó e os irmãos dele já não eram muito obedientes, então já tinham uma certa bronca de José. E mais para frente, José vai ter outro sonho, e nesse sonho vai dizer que, além dos irmãos, o pai também curvava ele, né? E isso aí foi a gota d'água para os irmãos ficar odiando mais a José, né? E Jacó não escondia de ninguém que José era o seu filho predileto, né? E a Bíblia vai nos dizer que mais para frente Jacó faz uma túnica, e essa túnica ele dá para José, sendo que naquela crença, naquela época, o certo era dar para o filho mais velho, que no caso seria o Rubem, né? Mas Jacó não escondeu de ninguém e deu essa túnica para José. E aí a Bíblia vai nos dizer que daí para frente acabou a paz de José, né? Porque os irmãos dele já enxergavam ele com outros olhos, com olhos de ódio, de raiva, né? E no decorrer da história, os irmãos de José saíram para cuidar das ovelhas, para levar as ovelhas para comer num lugar bem distante. E mais para frente Jacó mandou José ir atrás deles, levar alimento e também olhar o que eles estavam fazendo, né? Porque José, ele não mentia para o seu pai. Ele podia até que os irmãos ficassem com raiva dele, mas ele sempre falava a verdade. Ele era muito obediente à palavra de Jacó, as ordens que Jacó dava para ele. E a Bíblia vai dizer que quando José estava se aproximando dos seus irmãos, os irmãos já viram e já começaram a falar: lá vem o protegido, lá vem o filho que o pai mais gosta, né? Vamos arrumar alguma coisa para ele. E a Bíblia vai dizer que eles pegaram José e jogou dentro de um poço. E ali, quando José ficou no poço jogado, eles estavam com ideia até de matar José, de tanto ódio que eles tinham de José. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente está preparado para as flechadas que o mundo vai dar em nós, né? Quando nós que já aceitamos Jesus, você vai fazer o curso de batismo, as pessoas preparam a gente, né? Ó, aquele pessoa que você andava vai andar torta, aquele não vai andar mais com você. Mas a gente nunca está preparado quando essas flechadas vêm de dentro de casa, né? E foi o que aconteceu com José. José jamais ia esperar isso dos seus irmãos, do sangue dele, né? E José foi jogado ali e tiveram até a intenção de matar ele. Mas a Bíblia vai dizer que Rubens, o irmão mais velho, não permitiu que isso acontecesse. E a Bíblia vai dizer que ia passando os amalequitas que compravam escravos, pegavam as pessoas para vender, e eles tiveram a ideia de vender José. E ali José foi vendido. E eles pegaram a túnica de José, mancharam de sangue e levaram para Jacó, dizendo que José tinha morrido, um bicho, um animal tinha matado José. E essa é a história que levaram para o pai, para Jacó. E a Bíblia vai dizer que José foi levado para o Egito. E chegando lá no Egito, o Egito era um país onde se adora muitos deuses, tem deuses para tudo, qualquer coisa. E ali, quando José foi ali, ele podia ter sido comprado por qualquer outra pessoa, né? Mas o trabalhar de Deus, a mão de Deus já estava sobre José. José estava longe dos seus irmãos, porque seus irmãos já tinham desenganado ele. O pai não ia atrás de José, porque para o pai José estava morto. Então José estava num lugar onde não conhecia ninguém, onde adorava vários deuses. E José foi comprado pelo chefe do exército, Potifar. E ali levaram José para trabalhar na casa de Potifar.
Então aí você já vê a mão de Deus, que mesmo quando o mundo vira as costas para você, o Pai não vira. O Pai está sempre te olhando, o Pai está sempre te protegendo. E a Bíblia vai dizer que José começou a trabalhar na casa de Potifar. E tudo que José fazia, tudo que José fazia naquela casa, fazia com excelência. E Potifar percebeu que tudo que ele fazia era diferente de outras pessoas. E assim eu acredito que é comigo, que é com o bispo, que é com o Eric, onde você trabalha, você tem a diferença, as pessoas percebem a sua preferência, porque a palavra do Senhor diz que você não deve considerar que você está trabalhando para o seu patrão, mas que você está trabalhando para Deus. Então, as pessoas que andam assim no mundo cristão, elas sabem que em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que dar o melhor. E aqui com José não era diferente, né? José começou a fazer as coisas e Potifar começou a entregar as coisas, as dívidas, as contas, administrar a casa de Potifar. E Potifar foi ganhando muito dinheiro, porque tudo que José fazia era com perfeição. E a Bíblia vai dizer que quando José já estava ali, acostumando com o legado, tudo, que já estava bem tranquilo, vem os levantes, né? José já teve o levante dos irmãos, e ali agora deu uma apaziguada, José estava de boa, aí vem mais um levante, que é a esposa de Potifar sem graça com José, né? E José, temente ao Senhor, né, foi se esquivando até o dia que ela fez uma arapuca para catar José, e José conseguiu fugir. E o que eu quero dizer com essa palavra? Que às vezes essas tentações vêm nas nossas vidas também. E se você estiver firmado na palavra do Senhor, você vai conseguir se esquivar. Agora, se você não tiver, você cai na tentação. E aqui José, ele foge, e a Bíblia vai dizer que a esposa de Potifar diz que José tentou agarrar ela e tudo. E nisso José vai para a cadeia. Injustamente, né? Mas José não manifestou, não se defendeu, não falou que ela estava mentindo. José foi para a cadeia e ali José ficou. E quando José chegou na cadeia, os presos eram maltratados, os presos eram judiados, né? Pouca comida, pouca água, chibatada para trabalhar. E José foi chegando no carcereiro, pegando amizade, falando de como poderia funcionar melhor aquela cadeia, né? E o carcereiro deixou José ser como se fosse um subgerente ali da cadeia. E ali aquela cadeia começou o pessoal a trabalhar com gosto, o pessoal já não tinha mais fome, não tinha sede, estava bem alimentado. E ali José foi mudando o panorama. E isso que a gente faz quando a gente chega num lugar onde está o clima pesado. Quando você anda com Cristo, você é a luz. Você chega naquela escuridão, assim, você clareia, você chama a atenção. E o que eu quero dizer com isso? Que José estava num lugar onde ninguém quer estar. Mas mesmo ali, naquele lugar, José conseguiu brilhar. Ô, glória. José conseguiu brilhar e ficou ali. A cadeia não teve mais aquelas confusão, todo mundo trabalhando legal. E até que um dia que chega 2 empregados do rei, né? Que foram lá, houve uma sabotagem na cozinha e eles foram parar na cadeia. E ali na cadeia, naquela ali, eles começaram a ter um sonho. E ali Deus já dá a José o poder de ele poder decifrar sonhos. Do copeiro e do padeiro, né? Copeiro e do padeiro. Então você vê que ali José, na cadeia, Deus já usou ele para decifrar os sonhos. E ele começou a contar o sonho que ia acontecer, que um ia ser perdoado, ia voltar a trabalhar e o outro ia morrer. E foi justamente isso que aconteceu. E José falou: quando você estiver com o faraó, fale de mim. E isso aconteceu, e quando o rapaz foi solto, voltou a trabalhar para o rei e não lembrou de José. Aí a Bíblia vai dizer que José continuou preso. Mas o que eu tenho
conhecimento dessa palavra, porque se naquela época ele falasse para José, se falasse o rei que, na cadeia tem um rapaz, José, não sei o que lá assim, não, o que José ia ser? Ou um copeiro, ou um cozinheiro, O padeiro. ou um padeiro, né? Essa era a opção que tinha. Então até nisso você vê o trabalhar do Senhor. No tempo. Você vai ficar mais um pouquinho aí. Espera um pouco. Não é a sua hora ainda. A sua hora vai chegar. Né? E a Bíblia vai dizer que passou um tempo, Deus deu um sonho para Faraó que ninguém conseguia desvendar. E Faraó estava ficando bravo já. Aí o rapaz lembrou: tem um tal de José que está preso lá. É bom para revelar sonho. Aí José vai para a presença do Faraó. E ali ele decifra o sonho do Faraó, que seriam 7 anos de bonâncias e 7 anos de misérias, né? E ali o Faraó ficou muito convencido de que José estava falando a verdade, que era realmente isso que ele tinha sonhado, né? O significado do seu sonho. E o Faraó ficou tão contente com isso que ele deu um cargo que não existia. O cargo que José assume de governador do Egito não existia. Esse cargo existia a partir daquele momento. E ali começa a realizar o sonho de José, que ele teve quando estava com os irmãos dele. E ali José começa a fazer o seu trabalho, começa a armazenar os trigos, armazenar tudo. E passados 7 anos, vem a miséria. E aí, chegando à miséria, José já tinha guardado o mantimento, não para ele, mas para todo o pessoal da redondeza. E o interessante disso, que a fome é tão grande na terra, Eric, que os irmãos dele vai para onde? No Egito. É como Deus, o trabalhar de Deus é maravilhoso, né? Aí José está lá, os irmãos não conheceram ele, porque ele estava todo bem vestido, né? Era o governador do Egito. E ali a hora que ele viu os irmãos, com certeza, né? Deve ter aquela revolta, agora que podia dar o troco, né? Mas a pessoa quando está na presença do Senhor, a pessoa quando segue os caminhos do Senhor, a pessoa não tem essa reação. A carne dele por até pedido, né? Vou dar uma surra nesses caras, não. Mas o que José entendeu? Que sem aquela ação dos irmãos dele, José não chegaria onde ele chegou. Então, aqueles levantes, na realidade, foi um levante para levar José para o sonho que Deus deu para ele, para o propósito dele. Então, Deus usou os seus irmãos para que José chegasse aonde ele chegou. E às vezes vem levante na nossa vida e a gente começa a murmurar. Por quê, pai? Por quê? Eu estou na sua casa, eu sigo o seu caminho. Mas às vezes tem levante que é para vir, para te preparar, para levar para o lugar que você tem que estar preparado para você chegar. Você não pode chegar de qualquer jeito lá. Então Deus vai colocando um levante aqui, um levante ali, vai subindo nos níveis. Para quê? Para quando você chegar, você estar preparado. Foi o caso de José. Quando ele deu o cargo de governador para ele, ele deitou e rolou. Falou: aqui é comigo. Domino. Aqui ninguém vai passar fome, nem a vizinhança vai passar fome. Então ali você vê que José é usado pelo Senhor para poder perdoar. E nós sabemos como é difícil perdoar alguém que magoou a gente. É muito difícil. Se você não tiver Cristo no coração, você fica com aquele rancor, né? E José ali perdoou seus irmãos. Aí seus irmãos voltaram para o Egito, para a terra deles, trouxeram Jacó. E ali eles ficaram na presença de José, né? E se ajoelharam. E José falou: não quero que você ajoelhe, mas se ajoelhou para cumprir o sonho que Deus deu. Não foi José que sonhou, foi Deus que deu aquele sonho. Eu vou te dar um sonho e lá na frente você vai entender esse sonho. E às vezes é assim na nossa vida, né? Começa a acontecer umas coisas, você fala: mas por que está acontecendo isso comigo? Na hora você não vai entender. Porque o trabalhar de Deus, o trabalhar de Jesus é diferente do nosso raciocínio. Deus tem que te levar você para algum lugar, mas para levar aquele lugar tem que te preparar. Aí vem os levantes, vem isso. E isso que aconteceu na vida de José.
Então a vida de José, ela é interessante porque em momento nenhum ele murmurou, em momento nenhum ele questionou, em momento nenhum ele largou o seu Deus para seguir aqueles vários deuses que tinha no Egito. E pensa um lugar para ter Deus para tudo, lá tinha, e ele não largou o Deus de Israel. Ele foi fiel, ele foi obediente, e é isso que o Senhor quer de mim e de você, obediência. Às vezes você não sabe nem orar, você não sabe nem pregar, você não sabe, mas você sendo obediente, Deus vai dar discernimento para você, você vai aprendendo as coisas, você vai perdendo a sua timidez, você vai começar a falar de Jesus para outras pessoas na sua obediência. Porque a obediência na palavra do Senhor é a palavra-chave. Você tem a obediência, você vai aprendendo, e quando você vê, você já está decorando a Bíblia toda. Porque você vai pegando gosto, né? Você quer mais, aprender mais. E isso foi o que aconteceu com José. Então, aqueles irmãos que estão passando por levante, estão passando por algumas coisas assim, às vezes isso vem só para te preparar para algo maior que Deus está trazendo para sua vida. E às vezes a gente não entenda o que é, né? Mas mais na frente você vai entender. Então essa passagem de José eu acho muito interessante, e o comportamento dele. Porque ele teve muitas oportunidades para largar tudo e seguir outros deuses e viver aquela vida que tinha na maravilhosa do Egito, mas nada disso tirou ele dos caminhos do Senhor. E que os irmãos que estejam ouvindo essa palavra hoje continuem firmes, mesmo que você não entenda o que está acontecendo com você hoje, mas Deus está no comando de tudo, Deus sabe de todas as coisas, e mais para frente Deus vai estar revelando, vai estar realizando o seu pedido, o seu desejo do seu coração, porque os caminhos do Senhor são maiores do que o nosso. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? Glória a Deus. Palavra tremenda. O sonho de José. Gênesis 37. Fica com essa palavra no seu coração, queridos ouvintes. Palavra poderosa, presbítero Brasa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os queridos ouvintes também, no nome santo de Jesus. Deus abençoe o Eric Barbosa. Oh, glória a Deus. Rua Timbó 391, Parque Santa Maria. Não esqueça, hein? Compartilha. Eu queria frisar uma coisa aqui. Desde quando eu me converti, que eu tenho acompanhado isso, e a gente abre a Bíblia, o tempo todo a gente vai ver isso. Deus trabalha com tempo, né? Tempo. É só a gente aprender a esperar no tempo do Senhor. A gente já falou isso aqui uma vez já, né? Já. Acho que foi na primeira. Saber esperar no tempo do Senhor, irmão. Porque assim como José teve um processo, teve que aguentar tudo. Porque a gente acha... Deus promete coisa para nós, vem um irmão e entrega algo dos céus para nós, fala assim, Deus falou que vai cumprir isso na sua vida, e a gente fica aguardando, falando, é amanhã, é depois, querendo o nosso tempo. José não, José teve que passar por tudo aquilo. E também falando de tempo, assim como José, Deus trabalhou num tempo com José. Ontem o irmão Emerson falou uma palavra sobre quando Davi foi ser ungido, né? Que passou os seus irmãos. Aí Samuel pegou e perguntou, tem mais filhos? Nenhum? Tenho, tal, pastoreando as ovelhas. Esperou ele chegar e ele foi ungido. Mas o engraçado é que ele foi ungido, e o que o irmão Emerson falou ontem ficou no meu coração também. Antes dele ser ungido, ele estava pastoreando as ovelhas. Sim. E depois de ungido, ele voltou a pastorear as ovelhas. Não parou. Não parou, continuou. E às vezes a promessa está na nossa vida, a bênção. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Davi, ele teve assim como José, ele teve um preparatório. Que durante todo esse tempo a promessa já é sua. Mas tem que aprender a esperar no tempo do Senhor. Que esse tempo é o que vai nos preparar, é o que vai nos condicionar a fazer com excelência o que Deus tem para entregar em nossas mãos. E eu fico sempre dependendo da palavra. O tempo de Deus é melhor do que o nosso sempre. Não bispo. Dessa maneira. Desde já quero agradecer aos queridos ouvintes. No nome santo de Jesus, obrigado por estar com a gente até essa hora.
no nome santo de Jesus. Que Deus venha abençoar nossos agradecimentos ao Erickson Barbosa, ao presbítero Brasa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, né, Eric? Os queridos ouvintes. Sonoplastia Jonas Carvalho. Tá ali também o que quer. Deus abençoe, no nome santo de Jesus. É assim, Erickson Barbosa? É isso aí, Bispão. Irmãos, lembrando a todos vocês, compartilha. Amém? Sei que para muitos aí vai ter os que criticam, né? Mas sempre tem um que tá fazendo aquilo que Deus entregou para nós, que é o ID pregar a palavra de Deus, falar de Jesus, fazer que as pessoas entendam que os céus estão ao nosso redor também. Verdade. O tempo todo Deus envia anjos, Deus atende a nossas orações. Então não esqueça, compartilhe, irmão. Amém? Não esqueça, não esquenta com o que os outros vão falar da sua vida, desde que você aceitar Cristo. Amém? Mas continua aí, firme, que a gente vai se ver na glória, todos nós. Glória Amém? a Deus. Deus abençoe, queridos ouvintes. Amém. Em nome santo de Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Uma boa noite. Deus abençoe. Come aquele feijão. Toma aquele café. E aquele descanso. Amanhã é sexta-feira, dia de trabalho, né? Quem for trabalhar. E só glória. Obrigado, presbítero Brás. E o próximo pode ser você, hein? Você aí, Você. Deus vai realizar o seu sonho 2025. Essa foi a palavra do presbítero Brasa. O sonho de José. Continue a sonhar, hein? Realize todos os seus sonhos. Beba água. Até quinta-feira que vem tem mais. Domingo, Santa Ceia e culto profético, 12 noites proféticas. Deus abençoe, queridos ouvintes. Tchau. Deus abençoe.